Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gestão com Wellington. No vídeo de hoje iremos falar como definir metas que sejam cumpridas. Para isto, iremos utilizar duas técnicas, a SMART e a CLEAR. Mas antes de irmos às metas, vamos pensar primeiro o que nos faz querer traçar metas, ou seja, quais são os nossos objetivos. Eu trouxe aqui alguns exemplos como quero emagrecer, me tornar engenheiro, quero falar melhor em público, gastar menos, mudar de emprego, aprender um novo idioma, sair do sedentarismo, me tornar um desenvolvedor de software, abrir minha própria empresa, vender mais, quero ler mais ou até mesmo quero escrever um livro. Estes são alguns exemplos de desejos que temos. Os nossos desejos, de uma forma simplificada, são também os nossos objetivos pessoais ou profissionais. Então, como que fazemos para tornar nossos objetivos uma realidade? Primeiro, precisamos saber onde estamos hoje e que geralmente é onde não estamos satisfeitos. Em segundo lugar, saber onde quero chegar, ou seja, alcançar nossos objetivos. Para realizar isso, quebramos esse caminho até o objetivo em várias metas menores, que nos colocam cada vez mais perto dos nossos objetivos. Em outras palavras, as metas vão montando nossos degraus até nossos objetivos. Uma frase muito interessante de Tony Robbins diz que a definição de metas é o primeiro passo para tornar as coisas invisíveis em visíveis. Então, vamos para as nossas técnicas. Para uma meta ser SMART, ela precisa ser específica, ou seja, responder o que, porquê e quando, com um foco no nosso objetivo. Ela precisa ser mensurável. Se ela não for mensurável, não conseguiremos gerenciá-la, ou seja, não será possível acompanhar o seu progresso ou o nosso progresso. Ela precisa ser alcançável, atingível e realista. Não adianta definirmos uma meta maior do que o passo do que podemos dar. Só aí já estaríamos definindo uma meta que nunca aconteceria. Se este for o caso, quebre a sua meta em metas menores. Ela precisa ser relevante e gratificante. Ela precisa ser importante. Caso contrário, não haverá interesse em atingirmos essa meta. Ela precisa nos trazer prazer em cumpri-la. E por fim, ela precisa ter um limite de tempo, nem muito curto, que a torne impossível de ser cumprida, e nem tão longa, que possa fazer com que deixemos essa meta de lado e nunca cumpramos ela. E como saber se definimos a meta de maneira adequada? Para isso, utilizamos outra técnica, a técnica CLEAR. Essa meta que estamos definindo é desafiadora o suficiente? Nem pouco, nem demais? A meta precisa trazer um desejo de nos tornarmos melhores, de nos superarmos. Nossas metas são legais e éticas? Para uma meta ser bem definida, não podemos estar fazendo nada de ilegal ou antiético. Isso estaria fazendo nos regredirmos e não progredirmos. Elas são ambientalmente corretas? Mais uma vez, precisamos pensar se não estamos gerando impactos ambientais negativos com esta meta. Lembre que metas são para buscar o progresso, não o contrário. Elas são aceitáveis, ou seja, as pessoas que irão executar essas metas concordam com elas? Elas sabem o que precisam fazer para cumprir a meta? Elas também acreditam que a meta possa ser alcançada? E por fim, e não menos importante, sua meta está registrada? Você escreveu num papel a meta e colocou ela em algum lugar visível para não esquecer? Compartilhou com um amigo ou colega? Quando não registramos nossas metas, elas muitas vezes caem no esquecimento. Esquecemos o porquê queríamos fazer isso, até mesmo não dando mais motivação para continuá-la. Então, vamos a algumas metas. O primeiro exemplo nosso aqui é
quero emagrecer 5 quilos, passando de 89 quilos para 84 quilos, controlando minha alimentação e fazendo 45 minutos de exercício todos os dias, a partir de 1º de janeiro até 30 de junho. Poderia até dizer que há mais de uma meta integrada nesta mesma meta, mas olha como ela descreve bem nosso objetivo. Ao final dessa meta, temos um prazo para concluí-la e sabemos claramente o que fazer para que ela seja concluída com sucesso. Outro exemplo é: vou aprender o idioma inglês, estudando todos os dias 1 hora, começando no dia 22 de janeiro, através de leitura de livros, vídeos de YouTube, exercícios escritos e falados, de modo a conseguir uma conversação tranquila. Ou seja, apesar de, neste exemplo, não ter sido colocado uma data final, mas ele descreve até quando precisa ser realizado esses passos que foi colocado, o estudo diário. Ou seja, até que a pessoa se sinta tranquila em manter uma conversação. Ou seja, existe um tempo final também para esta meta. Outro exemplo: para melhorar meu conhecimento empresarial, vou ler 12 livros sobre gestão e negócios empresariais, sendo um a cada mês, iniciando em janeiro de 2000 e qualquer coisa. Bom, aqui a pessoa está buscando apenas mais conhecimento para conversar melhor na organização sobre o futuro ou sobre até mesmo o entendimento de como a organização trabalha. Então aqui é um exemplo simples, onde todo mês ela irá ler um livro, totalizando então, chegando no seu total dos seus 12 livros e ganhando mais conhecimento sobre a área de gestão. Mais um exemplo: para viajar ao Uruguai em 2000 qualquer coisa, irei guardar R$1.000 mensalmente até a data da viagem, para fazer uma viagem inesquecível e maravilhosa. Neste caso, poderíamos ter também colocado qual é o montante total que gostaríamos de estar atingindo e até a determinada data da viagem, assim garantindo também que estamos realmente atingindo aquela meta. Bom, neste vídeo isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo quais são suas próximas metas ou as metas que estão trabalhando. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se gostou, deixe seu like no vídeo. E se tiver outras ideias para vídeos, comenta aí também no canal. Até lá, um abraço!